Graça e paz, queridos irmãos. Olha a palavra de Deus falando conosco nesta tarde. Quem muito fala, muito erra. Versículos na Bíblia existem que falam sobre este ditado, Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bem, quem muito fala, muito erra. Mas isso aí pode ser um mero ditado popular. Mas sim, é uma verdadeira lição de vida. Esse ditado, meus queridos, é tão verdadeiro que encontra as suas raízes, que está lá em Provérbios, capítulo 10 e verso 19, que diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios, este é sábio, segundo a Bíblia BKJ. Existem pessoas, queridos, no mundo que adoram dizer: eu adoro falar. Mas será que elas realmente deveriam orgulhar-se disso? Vem comigo, vamos pensar um pouquinho. A pessoa que gosta de falar muito, deveria saber que a Bíblia Sagrada ela é cheia de versículos que demonstram que só os tolos falam demais. Pois quem é sábio, ele modera os seus lábios, não é verdade? Da mesma forma, geralmente, quem muito fala, pouco faz. Não é verdade? Pensa nisso. Mas, então, para você pensar nisso, eu gostaria que você lesse com atenção alguns versículos que falam sobre falar demais. Se esses versículos falarem no teu coração, veja como você aprenda a se corrigir deste problema no final desse texto. Bom, existem pessoas que vivem e adoram comentar os erros que as outras pessoas praticam. Isso aí também é um erro, sabe? Quando você comenta o erro que os outros praticam, isso também é um erro. Porque o que diz a Bíblia em Provérbios 17:9? Quem busca amizade, olha, encobre a ofensa. Quem a diz e repete, afasta um amigo. Outra coisa que nós temos que aprender na Bíblia, esse Provérbios 17:9, tá? É certo que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, claro. Mas quando alguém nos pede perdão, se nós jogarmos na cara dessa pessoa e ficarmos relembrando o que ela fez toda vez que temos a oportunidade, então nós vamos criar grandes feridas nessa amizade. Não são poucas as pessoas que vivem jogando na cara dos outros, o erro, não é mesmo? Em vez de buscar o perdão, em vez de buscar a amizade, elas preferem alimentar, ou seja, alimentar ressentimento, ficar reabrindo a ferida, acentuando a sua dor, vitimando-se. Você conhece alguém desse jeito que vive dessa forma? Se vitimando toda a vida? Em vez dessa pessoa tomar atitude, dizendo, deveríamos ser imitadores do nosso Deus, que quando um pecador se arrepende, Deus se esquece dos erros que cometeu e comemora com alegria o seu pedido de perdão. Então você tem que ler depois lá em Hebreus, capítulo 8 e verso 12. Isso é para a nossa reflexão. E aí você precisa aprender um pouquinho mais. Veja, como exemplo, o pai na parábola do filho pródigo. Ele representa a Deus. Então ele recebeu o seu filho de braços abertos.
Ele mal esperou ele terminar de dizer a sua desculpa, quando ele voltou da sua peregrinação errante, aquela peregrinação que ele só perdeu. Depois você que anda falando muito, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versos 13 a 24. Mais. Leia também Efésios capítulo 5, verso 1 e seguintes. E se você não estiver satisfeito, para corrigir sua lingona, bico, né? Marcos capítulo 11, versos 25 a 26. E como estamos falando nesse estudo sobre quem muito fala, muito erra, logo aquele que fica repetindo para outras pessoas o erro que alguém cometeu, difamando tal pessoa, publicando publicamente, fala sobre isso, põe até no Facebook, ele está separando não só uma amizade de si, mas também a dos outros. Porque, afinal de contas, não é todo mundo que vê da forma que você está vendo. A congregação, a igreja do Senhor, é lugar de restauração. Leia Gálatas capítulo 6 e verso 1. Nós não devemos ficar trazendo à memória os pecados, sabe? Os pecados de uma pessoa, que coisa feia. E tornando-nos esse pecado que a pessoa conheceu, conhecido diante dos outros, fazendo fofoca. Que coisa feia. Existem coisas, 6 coisas que Deus detesta. Que em hebraico se diz laksavek. E 7 são abominação. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discorda entre os irmãos. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. Você toma contato aí com a Bíblia Jerusalém. Outra coisa que Deus detesta também é quem muito fala, sabendo que quem muito fala muito erra, quando tem a intenção de ficar se exibindo, se achando sábio. Então, quem dentre vós é sábio e instruído, demonstre a sua forma virtuosa de viver nas suas obras, em humildade, sabedoria. Mas se a inveja amarga ou a rivalidade nos vossos corações, não vos exalteis contra a verdade e nem enganai, porque tal sabedoria não é a que desce do alto, mas é terrena, das considerações da alma e dos espíritos malignos. Porque onde há inveja ou rivalidade, ali também existe confusão maligna. Toda essa coisa, então, é maligna. Você deve ler depois, Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 16. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Pense nisso.